Sim. Então tá. Vou me apresentar, eu sou a professora Andréa Lacerda Bacchettini, eu estou representando a rede de museus da UFPEL, eu sou professora do curso de Conservação e Restauro do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, e a minha área, então, é a restauração e a conservação. Trabalho com museus e reservas técnicas também, mas a minha especialidade é restauração de pinturas. Vou apresentar a Aline, que eu estou conhecendo hoje, também. A Aline é museóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, UMAST. Especialista em Acessibilidade Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Ciências, Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq na coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, UMAST. Atualmente é museóloga e vice-diretora do Museu da Diversidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da Câmara de Acessibilidade em Sistema Integrado de Museus, Acervos e Patrimônio, membro do Fórum Permanente da UFRJ, e também da Acessível e Inclusiva. Professora colaboradora do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, MEST, né? E pesquisadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública e Ciência e Tecnologia e do Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, e professora do curso de especialização em Acessibilidade Cultural e Museus, Identidades e Comunidades. Atua principalmente nos seguintes segmentos: museologia, museografia, patrimônio geológico e científico, divulgação científica, museus universitários e museus acessíveis. Então, a Mônica e a Juliana são as nossas intérpretes hoje, né? E eu vou me apresentar também. Eu sou loira, uso óculos, tenho a pele branca. Atrás de mim tem um quadro vermelho e um armário com umas louças, porque eu estou na sala de jantar da minha casa. E está tendo um reflexo do sol da janela que eu já tentei fechar, não consigo. Então, eu espero que a gente tenha uma tarde super agradável, né? Então, eu apresento a Aline para vocês. Pode começar, Aline. Eu vou ficar por aqui dando apoio, depois eu retorno para colocar o link das atividades de presença e também para a gente começar o nosso debate. Tá bem? Tá ótimo, Andréa. Você me ouve bem? Te escuto bem. Qualquer coisa... Tá. Bom, já fui apresentada, né? Agradeço o convite, Desirê, mais uma vez, assim, sempre prestigiando a gente. O convite e a oportunidade de estar aqui com tantos... Já vi aqui na lista do bate-papo, né? Tantos colegas e tantas pessoas capacitadas, né, sempre querendo trocar um pouco mais sobre acessibilidade. Peço desculpa aos intérpretes já pelas palavras difíceis no meu currículo. Para quem não está muito acostumado também, né, tenho trabalhado com acessibilidade, mas também com geociências, né, patrimônio geológico, então, volta e meia tem algumas palavrinhas mais complicadas, assim, desse meio científico, né? Eu separei a apresentação, né, considerando o tema da mesa, né, museus universitários e acessibilidade cultural. Eu pensei aqui em trazer para vocês um pouquinho da experiência do CIMAP, né, que é o Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio do UFRJ, e também a experiência em si do museu onde eu trabalho, que é o Museu da Geodiversidade. E em ambas as experiências, eu vou tratar um pouquinho das estratégias e recursos que nós desenvolvemos na busca de se comunicar de forma mais inclusiva, principalmente, né, através de parcerias internas e externas, através também da atuação dos discentes e da utilização de materiais de baixo custo. Estou começando a falar aqui um pouquinho do GT-CIMAP, que é como ele ficou conhecido. Ele é o Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural da UFRJ.
Ele foi criado em junho de 2018, embora já tenha uma atuação anterior de 10 anos, assim, né? Funciona, pelo menos que eu acompanho, assim, há uns 10 anos, o CIMAP. Mas nós só conseguimos oficializá-lo, né, em junho de 2018. Ele já se menciona o CIMAP, né, desde o Você Faz Cultura, que é uma política cultural de divulgação científica, artística, que a UFRJ desenvolveu lá em 2010, buscando pensar numa política cultural para a UFRJ. O CIMAP ele é coordenado pela professora Cláudia Carvalho, do Museu Nacional. E agora a gente está conseguindo, né? Vocês vão entender o porquê um pouco entre mudanças de reitorias, dificuldades de institucionalização. Agora a gente está conseguindo caminhar um pouco mais acentuadamente, né? Caminhar melhor, né? A passos mais largos, né? Então, o CIMAP, ele trouxe a perspectiva de estabelecer um sistema integrado que promova políticas capazes de auxiliar a gestão, proteção, conservação e divulgação dos museus, centros de ciências, acervos e patrimônio do UFRJ, bem como apoiar e propor ações conjuntas ou individuais do membro do sistema. Quer dizer, ele não é só uma rede de museus, ele não concentra só museus, ele também reúne o patrimônio cultural edificado da UFRJ. Nós temos vários prédios tombados, também tem essa preocupação com acervo, que ainda não é museu, essas coleções, enfim, toda essa parte de centros de ciências ou processos museológicos, né, como o IBRAM chama. Então, a gente tem muitos espaços diferenciados. Aqui, para essa apresentação, eu vou pedir a licença aos museólogos aqui presentes para tratar tudo como museu, né? Os centros de ciência, o que ainda é uma coleção visitável, mas aqui eu estou tratando tudo como museu. E aí, a missão do CIMAP é garantir o acesso, a preservação e a divulgação do patrimônio científico, cultural e artístico do UFRJ e do conhecimento produzido a partir dos mesmos, pelo desenvolvimento de políticas e ações voltadas para a manutenção e construção e disseminação do legado construído e em construção da universidade. E aí tem vários objetivos, são muitos, eu destaquei aqui 3, assim, não vou me alongar muito nisso, porque eu estou falando do CIMAP, porque eu quero depois falar da acessibilidade relacionada ao CIMAP, e não do CIMAP em si, que tem pessoas mais capacitadas para tratar do CIMAP em si, né? Mas um dos objetivos do CIMAP é coordenar e implantar um sistema que integre museus, espaços de ciência, coleções científicas e artísticas, elaborar, promover e coordenar a implantação de políticas, planos, programas, projetos relacionados à recuperação, preservação, desenvolvimento, promoção, enriquecimento das coleções científicas e artísticas, museus e espaços de ciências da UFRJ. Quer dizer, não é simples, né? Não é uma tarefa simples. Também elaborar políticas que contribuam para o tratamento adequado, registro, guarda, preservação e difusão de coleções científicas. Então, é um vasto mundo patrimonial, vamos dizer assim, que o CIMAP busca trabalhar, né? E, em meio a tudo isso, a gente conseguiu fazer algumas ações, em meio a todo esse processo que eu já disse para vocês, que às vezes a gente teve maior ou menor apoio institucional para que isso acontecesse, maior ou menor aporte de recursos, né? Maior ou menor adesão também dos museus e das pessoas responsáveis, tudo isso ao longo dos anos.
mas nós participamos da Conferência Nacional do ICOM, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Tivemos um stand lá do FRJ com todos os museus. Participamos, e isso foi muito importante, de editais. Participamos não, né? Foi promovido pelo CIMAP aos museus bolsas que nós pudéssemos ter alunos que fizessem as mediações dos espaços dos museus. Então, teve o edital PRODIC, em 2014, onde houve, assim, um número de bolsas absurdo, assim, melhor de todos os tempos, onde nós conseguimos, pela primeira vez, oferecer mediação ao público espontâneo do museu, que é um grande desafio, né? Nós oferecemos visita mediada para os museus, mas tem que ser agendado. Então, foi um dos melhores momentos, assim. Depois, essa bolsa se transformou na PBPDI, que faltou um P ali, e hoje nós temos as bolsas também do Programa Bolsas do CIMAP, que está vigente ainda, e através da luta e da coordenação junto à reitoria, conseguiu manter por mais um ano. Participação em eventos diversos, né, como grupo, como a Semana de Museus, a Primavera de Museus, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, conhecendo a UFRJ, e nessa intensa luta, né, da gente tentar conseguir recursos, participação conjunta, né, em editais, mas, enfim, que ainda não foram contemplados, né, edital do IBRAM, edital do MINC, mas acabou que não fomos contemplados, mas já demonstrou uma articulação em busca de recursos próprios para o sistema, ou o sistema ajudar os museus, né. E em meio a tudo isso, né, articulação, trabalho para essa oficialização que só aconteceu em 2018, tá? E aí, por isso tudo que eu estou falando do CIMAP, houve, a partir de 2018, uma divisão em câmaras de trabalho, onde são diversas as câmaras, a parte educativa, tem a de acervo, coleções científicas, tem a de segurança, tem de conservação, são várias câmaras. A Andréia está aqui presente, faz parte de uma dessas câmaras, e começamos a trabalhar com a Câmara de Acessibilidade, né? E uma das primeiras coisas que nos foi demandado, e é por isso que eu quis trazer para você, foi o desafio de pensar um projeto envolvendo todos os museus da UFRJ. Todos os museus que aderiram, né? Que quisessem, né? E nesse sentido que eu falei que eu estou lidando com todos esses espaços como museus. E aí, o objetivo era fazer um projeto para a gente submeter à Lei Rouanet, captar recursos, mas, além de tudo, de pensar um projeto envolvendo a acessibilidade dos museus da UFRJ, teria o teto de 1 milhão, porque já que teríamos que captar esse recurso, teria que ter só 1 milhão. Então, você imagina pensar em um projeto com essa diversidade de museus que a UFRJ tem, desde o Museu Nacional até que é uma coleção visitável, e não quero aqui fazer juízo de valor, mas claro que tem objetivos diferentes, né? E depois de pensar com esse valor, né? Que era esse teto de 1 milhão, então, desde já, assim, seria impossível você contratar profissionais para você conseguir executar empresas, né, que conseguissem executar com esse teto que nós tínhamos, que foi estipulado por nós mesmos para a gente conseguir captar. Mas, então, o que a gente fez? E é um pouco do que eu vou mostrar aqui que a gente tem feito no Museu da Geodiversidade. Foi buscar desenvolver estratégias que ajudassem os museus a produzir ações acessíveis. Quer dizer, a gente começar a se capacitar e a ter equipamentos e treinamento e pessoal para nós mesmos, a equipe do próprio museu,
começar a promover ações acessíveis em seus espaços. Infelizmente, o projeto mudou gestão, tem toda uma questão aí por trás, a gente não conseguiu ainda avançar no sentido de captar recursos, de dar continuidade a esse projeto. Esperamos continuar em breve. Isso ainda não foi possível, mas vocês imaginem só pensar isso, né? Eu já trago aqui essa reflexão também. Como é que a gente pensa tornar o museu tal acessível, né? Como muitas vezes algumas pessoas falavam no intuito de valorizar o projeto, né? O que é tornar um museu acessível? Se é que isso é possível, um museu ser acessível? Também já me perguntaram assim, qual é o museu mais acessível da UFRJ? Eu falei, não sei responder. Não sei se alguém aqui sabe responder qual é o museu mais acessível do Brasil, porque eu entendo que existem camadas de acessibilidade, né? São vários aspectos que a gente pode destacar e começar a trabalhar, ainda que eu não estou falando só de acessibilidade comunicacional, atitudinal, que até dentro delas tem camadas também, né? E são processos que a gente vai fazendo ao longo do tempo, ao longo da história da instituição. Muitas vezes o museu ele pode trabalhar muito com acessibilidade e ainda não parecer muito para o público, isso é uma questão mais interna e por uma série de fatores a gente ainda não consegue transparecer para o determinado grupo, né? Mas é uma reflexão aí que eu já deixo, né? Como transformar ou tornar um museu completamente acessível, né? Aí eu já faço o link para o Museu da Geodiversidade, que é o museu onde eu trabalho. Para quem não conhece, ele fica na cidade universitária, na Ilha do Fundão. Trago aqui uma imagem de dentro da exposição, do módulo Feras do Cretáceo, onde ao centro em destaque tem uma reconstituição de um esqueleto de um dinossauro carnívoro brasileiro, chamado Belissauro. Embaixo temos alguns troncos, uma outra reconstituição pequena da Mirisca, e ao fundo um painel com árvores e um pequeno lago também mostrando o ambiente onde esses organismos viveram. Trago outra imagem da exposição, essa é da exposição ainda, mas é uma parte aberta. São 3 imagens. A primeira à esquerda, ela possui um mangue com um mar azul e metade de uma árvore de copa verde e grandes árvores fora do substrato, fora do chão, né? Na parte inferior, nós temos, não sei se vocês conseguem ver direito, mas parecem bolinhas de pedra, que na verdade são fósseis de moluscos, caramujos, mais ou menos. E à direita, nós temos um capitel todo ornamentado com volutas, e esse capitel ele ficava na antiga igreja dos jesuítas, no Morro do Castelo, que foi demolido. E na terceira foto mostra o detalhe desses fósseis de moluscos, e a parte de cima, na foto de cima, um detalhe da voluta desse capitel, né? Mostrando que ele é bem ornamentado, com folhas de acanto e etc. É importante eu contextualizar o museu, que isso impacta também nas coisas que a gente faz, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da equipe, né? O que é esse museu universitário localizado no Instituto de Geociências? A equipe consta de uma museóloga, que sou eu, 2 técnicos em assuntos educacionais, que são responsáveis pelo educativo, 3 auxiliares em administração, Aline, divulgação. Sim? Desirê aqui, eu posso te interromper rapidinho? Claro. Aline e Mônica, por favor, vocês podem desligar o vídeo e ligar novamente, que nós ficamos com um problema aqui de carregar o vídeo de vocês. Se puderem fazer isso para carregar novamente, para voltar à transmissão, eu agradeço. Estou fazendo aqui, ver se melhorou.
Tá carregando. Pronto, a Aline voltou. E tá a Juju. Juju vai fazer a interpretação agora, então? Tá. Ok, então. Obrigada, gurias. Desculpa interromper, Aline. Nada, imagina. Mais 2 funcionários que atuam na recepção e na portaria, além dos professores, né? E diversos bolsistas que atuam na mediação, dentre outras ações dentro do museu. Sem eles, a gente não faria nem 70% do que a gente faz hoje, além de diversos colaboradores e pesquisadores. Além disso, tem uma pedagoga e uma produtora cultural que atuam na extensão do Instituto de Geociências, mas que estão sempre ajudando a gente também. Só para vocês terem uma ideia da história do museu, né? Ele foi criado em 2007 no Departamento de Geologia, mas depois ele foi transferido para o Instituto de Geociências. Para quem não está muito acostumado com o museu universitário, é muito diferente assim a forma de organização desses museus nas diversas universidades. Né? É muito comum os museus, eu não sei aí como é na UFPEL, mas depois a gente pode discutir, Andréia, e conhecer um pouco mais. Não sei se os museus aí estão vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, que é bastante comum isso acontecer também. Mas no caso do museu, na UFRJ não temos nenhum museu vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão. Temos 2 vinculados ao Fórum de Ciência e Cultura, mas a Pró-Reitoria de Extensão não temos nenhum. E o Museu da Geodiversidade ele é vinculado a uma unidade, que é o Instituto de Geociências. Que são vinculados ao Instituto, a André acabou de colocar aqui no chat. Então, na UFRJ também. Então, nós inauguramos a exposição de longa duração, que é a que temos até hoje, lutamos para manter, em 2011, e começamos a pensar mais a acessibilidade em 2013, com o projeto de extensão, o Museu para Todos, a adaptação da exposição, um nome desse tamanho, assim, que eu resolvi inventar. E isso é outra questão interessante, né? No Museu da Geodiversidade, a parte de acessibilidade foi inicialmente, né, capitaneada por um projeto de extensão. E é muito até hoje, porque a gente consegue muitos bolsistas por conta do projeto de extensão e pequena aporte de recursos também, através da Pró-Reitoria de Extensão, a qual somos muito gratos. E em 2014, ainda em 2013, nós começamos a fazer o curso de especialização em acessibilidade cultural, e em 2015, na segunda edição dessa turma, vocês, quem está acompanhando o seminário, já deve saber o que é o curso de especialização em acessibilidade cultural, que a Patrícia já apresentou aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E, em 2015, o Museu da Geodiversidade foi o museu escola dessa especialização. Então, nós tivemos a oportunidade de ter várias pessoas pensando em acessibilidade relacionada àquele espaço. O projeto ele foi crescendo dentro de um limite, né? Mas, para vocês terem ideia, em 2013 nós tínhamos 2 bolsistas, fomos crescendo, até que em 2019... e agora, 2020, porque 2019, 2020 foi um edital só, nós temos 5 bolsistas, mais diversos alunos curriculares de extensão, que é uma outra situação que a universidade propicia também, né? Além dos alunos de extensão, nós temos agora os alunos curriculares, já que a carga horária de extensão dos cursos agora aumentou bastante. Então, os museus, invariavelmente, são locais que a gente pode receber esses alunos e atuar com eles nesses espaços. Falando desses alunos, eu não posso deixar nunca de mencioná-los, porque são eles que nos ajudam, não só a parte de acessibilidade, mas a parte de museologia, a parte de educativo, todos eles nos ajudam, a parte de comunicação também, enfim, são muitos. E dos mais variados cursos, né? Aqui a gente pode ver quanto conhecimento está relacionado aqui
nesse trabalho que a gente desenvolve no museu, né? Temos bolsistas de terapia ocupacional, arquitetura e urbanismo, educação física, letras libras, geologia, produção cultural, ciências da computação, bacharelado em ciências matemáticas e da terra, pedagogia, geografia, museologia. Quer dizer, aí também já juntou com os conhecimentos que a própria equipe traz, né? Na UFRJ não tem curso de museologia, então nós não temos bolsistas de museologia, infelizmente. E aí veio a parceria com o curso de especialização em acessibilidade cultural, que foi um curso muito importante, ainda é, né? Não vou falar no passado, mas na formação de servidores da UFRJ, né? Houve essa preocupação em capacitar e formar os servidores da UFRJ, onde eu fiz pelo Museu da Geodiversidade, a primeira turma. Na segunda turma, o museu ele foi museu escola da segunda turma, e nesse momento houve a aproximação do museu com o departamento de terapia ocupacional, que também é uma parceria muito interessante que a gente tem, e vocês aí também têm em Pelotas, né? Unir esses dois conhecimentos que, num primeiro momento, podem parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está aí a Desirê, a diva terapeuta ocupacional e museóloga, que ninguém diz que ela não é museóloga, e começamos a ter terapeutas ocupacionais como extensionistas e também como residentes, graças à oportunidade da especialização, né, que ofereceu uma bolsa. Então, esses residentes, eles pensavam também, quer dizer, residentes eram terapeutas já formados, né, que ajudavam a gente lá no museu. Além de um aporte de recursos, ajudando a gente, principalmente com material de consumo, para a gente conseguir fazer os materiais táteis e outros pequenos recursos que a gente conseguiu ir desenvolvendo ao longo do tempo. Fruto da especialização, o meu TCC, ele abordou, a gente fez um diagnóstico, foi um TCC orientado pela Viviane Sarraf, onde o meu objetivo foi diagnosticar e mapear os problemas que tinham lá, né, e traçar futuras estratégias, que foi importante porque isso norteia a gente até hoje. Dentro do possível, a gente já sabe quais são os desafios e busca atingir, busca conseguir alcançar esses objetivos através do diagnóstico que a gente fez e do que a gente mapeou. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou falar rapidamente, porque o tempo já urge, né? Passa aqui que é uma beleza esse tempo. Mas foram elaboradas 132 questões num esquema de perguntas e respostas que foram agrupadas por similaridade temática. Então, houve avaliação e um diagnóstico, né, a partir de várias referências, que eu não trouxe aqui, justamente por conta do tempo, mas quem quiser saber, é só perguntar aqui depois no debate, que eu posso passar essas referências. Mas relacionada aos acessos, estacionamentos, recepção, acervo, etiqueta, conteúdo, material audiovisual, serviços de acessos, que depois geraram esses mapeamentos das intervenções necessárias em busca de tornar esse espaço mais acessível. Seus mais variados aspectos, né? Atitudinais, comunicacionais e atitudinais. E físicos, desculpa. Nossa, me cocei, me borrei toda, gente. Ai, meu Deus. E agora? Meu Deus, vamos continuar assim mesmo. Aí, a partir desse diagnóstico e com mapeamento, nós começamos a traçar várias estratégias que eu não vou poder tratar aqui todas por conta do tempo, né, que nós temos. Mas algumas eu vou conseguir destacar aqui, mas mediação em libras, recursos táteis, cartilhas, mapa tátil, pranchas de comunicação, realidade aumentada, audiodescrição, enfim, uma série de ações que nós fomos desenvolvendo ao longo desses anos, né, em busca de tornar o espaço um pouco mais acessível. E um dos que
Um dos temas que eu separei aqui para a gente tratar é o AppMGel, né? Nós estamos tentando desenvolver um aplicativo que o objetivo dele é aumentar como é que eu vou dizer? A quantidade de informações disponíveis para o usuário, né? E isso inclui acessibilidade. Então, nós temos aqui uma imagem ilustrando esse aplicativo, o design dele, mas onde, através dele, nós tentamos disponibilizar mais informações, como libras, audiodescrição, mais imagens, vídeos explicativos, ou seja, quando a gente faz uma visita mediada a um museu, nós temos um número de informações bem maior do que a pessoa que não tem essa visita mediada, que ela está lá espontaneamente, ao texto, ao audiovisual, aquilo que está em exposição, que ela tem acesso. Então, a gente quis disponibilizar ao usuário que tem interesse, maior número de informações sobre aquela peça ou sobre aquela sala, enfim. E o mais legal é que isso tudo está vinculado à realidade aumentada. Com o uso, né, da câmera, através de um tablet, a gente consegue visualizar melhor o acervo e interagir com ele, utilizando esses recursos. Então, tem explicações sobre as salas do museu, tem explicação sobre a área de funcionamento, mas isso demanda uma produção de conteúdo imensa para a gente, que nem sempre a gente consegue dar conta. É por isso que num primeiro... Obrigada, gente, pelo apoio aí, gente. Mas por isso que nós começamos a trabalhar com um protótipo, né? E com uma primeira sala apenas, foi a Sala Mares do Passado. Então, para vocês terem uma ideia, o visitante, ele acessa o aplicativo e ele pode acessar essa informação através de informações textuais e através de realidade aumentada. E aí, nessa realidade aumentada, ele pode ter um vídeo, ele pode ter audiodescrição, animação, dentre vários outros aspectos. E cada sala, quer dizer, são 14 módulos, né? 14 salas que tem a exposição. Nós trabalhamos apenas com uma. Dessa uma, nós selecionamos vários acervos. Pode ser. Dentre acervos, dentre textos introdutórios. Você está embaixo. Tem um microfone aqui na... Eu sabia que você estava aí. Denise, pode desligar o teu microfone? A gente consegue desligar? Desirê consegue, porque ela é a dona da sala. Dona da sala? Telefone desligado. Desliguei aqui já, pessoal. Obrigada, dona da sala. Mas aí houve, assim, a seleção de um acervo, claro, a gente não daria conta de todos os acervos, mas com produção de conteúdo para cada um desse acervo dentro de uma sala. E aí, o que é interessante, no caso que a gente focou nesse primeiro momento, de disponibilizar informação em Libras, Felipe Miguel está aqui, ele participou do projeto também, foi gravar esse conteúdo onde a gente pode visualizar o intérprete e o acervo ao mesmo tempo, né? E o intérprete, de alguma forma, ele pode interagir com esse acervo. Aqui mostra uma foto ilustrando uma rocha que ela tem camadas. Essas camadas têm significados. Então, ao ele explicar, além de aparecer em português também, ele faz a datilologia, aparece a palavra e interage com essas camadas, né? Aponta para as camadas. Então, a gente achou isso bem interessante, embora os estudos que a gente já fez mostrou que, num primeiro momento, os surdos
não conseguiram entender, era meio diferente isso, né? Você interagir com a realidade aumentada. Mas nós interpretamos que isso era uma questão de uso mesmo, né? De não estar familiarizado com essa ferramenta. Essa análise que eu estou falando para vocês, ela é fruto de uma dissertação que a Priscila, essa aqui que está em rosa, ela desenvolveu na Unirio e fez toda uma análise com os resultados para ver, né, a interface, estudar aí como era a interação dos surdos com esse aplicativo. Aí é um projeto que a gente continua bem devagar, porque demanda, essa produção de conteúdo demanda muita gente. Como eu falei para vocês lá, a equipe é muito grande, né? Não dá conta de produzir tanto conteúdo assim. Uma outra coisa que eu queria trazer, o roteiro de audiodescrição, que há um bom tempo a gente vem tentando finalizar e a gente ainda não consegue, né? Quem dera conseguisse só trabalhar com acessibilidade, né? Mas ele está em fase de revisão. O roteiro preliminar foi feito pela segunda turma do curso de especialização, e que demandava alguma revisão da nossa parte, e essa pequena revisão foi sempre se tornando maior, porque ao longo do tempo a gente faz intervenções na exposição. E aí agora a gente já tem até um novo módulo, uma nova sala, e alterações que demandam até alterações maiores nesse roteiro. Então, falta finalizar isso para a gente conseguir gravar e disponibilizar. Num primeiro momento, a gente quer disponibilizar nos nossos tablets. Estou vendo o Daniel chegou aqui também, ele também participou. Daniel é nosso intérprete de Libras, nosso mediador, que eu vou falar um pouquinho mais disso adiante também. Mas ele participou do projeto do APMGEL também. E vamos disponibilizar nesses tablets que nós temos, mas depois estudamos transmitir pela internet ou baixar para cada um usar no seu próprio celular. São ideias, né, que nós temos. Buscamos também produzir tudo isso, todos esses itens que eu estou falando são itens que a gente produz, né? A gente não contrata, não que a gente não queira. E é importante eu destacar aqui que nós não temos absolutamente nada contra a contratação de empresas, muito pelo contrário, gostaríamos muito, mas é porque não temos recursos, né? O museu ele não possui uma dotação orçamentária da UFRJ fixa, né? Ou seja, eu não sei por ano quanto de recurso o Instituto recebe destinado ao museu. Vem um bolo e a gente, toda vez que precisa de algum recurso, a gente tem que solicitar ao Instituto para ver se a gente consegue ou não. Isso para tudo, né? Então, hoje em dia, a nossa dificuldade maior é conseguir até manter a exposição funcionando, né? Em condições de receber o público. Então, nós começamos a desenvolver essa maquete. Tiveram vários outros protótipos, eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas esse aqui não vai ser o final, ele está muito poluído, as pessoas não conseguiam entender, não ficou bom. Aí nós estamos fazendo outros estudos para a gente conseguir. Esse aqui eu estou mostrando aqui uma imagem com vários tipos de legendas, né? A primeira é feita em acetato, a segunda é em plástico verde, a terceira são brancas, são feitas em acrílico de base branca, sendo a terceira com a escrita em braille, cortada e encaixada em acrílico azul, quer dizer, a gente tentou até usar o acrílico, também não ficou bom. Aí, por fim, a gente chegou e usou a esfera inox, que foi o melhor resultado até agora que a gente teve. Por enquanto, vamos manter com as esferas inox. Outra imagem com fundo azul e as paredes dessa vez são brancas, quando a gente tentou simular um piso de alerta tático, a legenda e o número da sala em aço inox, e o piso tátil direcional. Mas também a gente já vai abrir mão desse piso tátil, porque ninguém entendeu que não é importante você mostrar o circuito em si,
né? O importante é, a gente chegou à conclusão que é mostrar possíveis perigos, né? Sinais de alerta, né? Degraus ou obstáculos, e os acervos que podem ser tocados, né? Essa vai ser nosso objetivo agora para o próximo protótipo, espero que o último, enfim, espero não, se for para tiver que fazer mais um, a gente faz. Também a universidade é esse espaço de experimentação, onde a gente pode fazer e refazer, buscando acertar, né? E aí a gente tinha várias questões, ainda temos, né? Como diferenciar o que é acervo tátil de barreira física na exposição? Qual o limite de informações que o mapa deve ter para você? Você quer botar, a gente quer botar tanta informação, mas será que vai ser perceptível, né? Será que vale a pena? Então, pelos testes que a gente viu, fez até agora, a gente viu que tem que diminuir bastante e botar realmente só assim, uma barreira, o que é barreira, diferenciar com um símbolo, o que é barreira, perigo, né? Obstáculo, e o que é o acervo tátil. Também atuamos com oficinas e algumas sensibilizações. Tem a imagem aqui do curso de extensão Aprendendo a Lidar com a Geodiversidade, onde uma pessoa de olhos vendados está tocando o nosso geodo de ametista. Ele é bem grande, assim, e arroxeado, né? Um mineral bem bonito que a gente tem e que pode ser tocado por todos os visitantes. Nós temos na exposição vários acervos que podem ser tocados, tá? O que não pode ser tocado está protegido, mas o que pode ser tocado, e aqui nessa imagem tem essa uma mulher, né, tocando o geodo de ametista. Produzimos também alguns recursos táteis, né, feitos também por nossos bolsistas ou em parceria com o curso de especialização. À esquerda, nós temos 4 imagens de ferramentas táteis produzidas. As 2 primeiras imagens, da direita e esquerda superior, mostram maquetes feitas em miniatura para reproduzir ambientes do módulo Feras do Cretáceo e da Era dos Mamíferos, né? O Caródnia e o Berabatitã. Todos esses foram feitos com materiais de baixo custo, tá? E na terceira foto, à esquerda, inferior, mostra uma maquete tátil que simula as camadas do globo terrestre e até a sua temperatura. Ela tem texturas diferentes e esquenta um pouquinho para mostrar que o núcleo da Terra é mais quente. A quarta foto à direita inferior mostra a recomposição da estrutura óssea de um dos acervos da Era dos Mamíferos que nós buscamos reproduzir na figura acima, né? As 2 primeiras reproduções táteis que eu falei, elas buscam reproduzir uma imagem bidimensional que a gente usa como recurso museográfico para contextualizar onde aquele organismo viveu. Mas esses recursos, eles ajudam demais na audiodescrição quando a gente está ilustrando o que é, principalmente a diferença entre um dinossauro carnívoro e um dinossauro herbívoro. Um é mais pescoçudo, o outro tem a cauda longa, os membros atrofiados, os outros não. Então, isso ajuda muito a gente nesse momento de audiodescrever ali o que está acontecendo. Outra iniciativa foi o livro em braille, que já que a gente não estava conseguindo interferir muito na exposição, por conta de recurso, mas um laboratório da Tecnoassist, ele emprestou uma impressora braille para a gente. Então, está com a gente uma impressora braille, da qual eu tenho muito orgulho. Valéria também já fez uso dela, é uma impressora bastante circulante, sabe? Essa impressora... Então, nós produzimos um livro com o conteúdo da exposição, ou seja, o texto que tem em cada sala, um mapinha de cada sala, onde tem o acervo tátil, né? Mas de cada sala, né?
a legenda desse acervo que pode ser tocado, e é isso, e o acervo que pode ser tocado. Nós utilizamos o software Braille Fácil, que é produzido pelo NCE, e o Monet para a confecção desses mapas. Também temos projetos, ainda não conseguimos executar, mas temos o projeto e assim que surgir um dinheirinho, a gente quer produzir mobiliário acessível, né? E é um mobiliário, aqui na imagem, nós temos perspectivas de alguns móveis, onde ele é vazado, então uma pessoa utilizando cadeiras de rodas, ela pode se aproximar bastante, ele é inclinado, favorecendo a visualização e também, se tiver que ter alguma informação em braille, para ficar mais confortável ao toque. Ele oferece nichos, onde a gente poderia colocar o acervo e ser manipulado também. Então, é um tipo de mobiliário, assim, um projeto que a gente tem que, sempre que for possível, assim que for possível, a gente pretende começar a desenvolver e a associá-lo à exposição que a gente tem, ou às novas exposições. E aqui eu trago outra imagem com variações dessa mesma ideia, ora com acabamento em madeira, ora com acabamento em metal, mas ilustrando também uma pessoa utilizando a cadeiras de rodas, utilizando esse equipamento, né? As pernas, elas entrariam dentro desse nicho que tem o próprio mobiliário. Outra oficina aqui que a gente tem produzido, na verdade são diversas oficinas, mas eu trago aqui uma imagem numa sala com 7 pessoas, 2 mulheres e 5 homens. Essa foi a oficina de criação de ferramentas táteis para compreensão dos processos museológicos. E as pessoas estão manipulando os objetos, as esferas, para a produção de um globo terrestre. Foram diversas oficinas, né? Gostaria de destacar aqui a parceria do museu com o Departamento de Terapia Ocupacional, novamente. A divulgação dessas oficinas é feita através das redes sociais e também através de materiais impressos. A gente adequa as atividades de acordo com o público e as propostas das oficinas. E a gente usa também uma das cartilhas que a gente fez, aprendendo a lidar com a geodiversidade, com a diversidade. Geodiversidade é ato falho, né? Tão acostumada a falar geodiversidade. Que nós desenvolvemos para utilizar também com a nossa própria equipe, né? Como eu falei, a gente tem muitos alunos, e esses alunos, felizmente e infelizmente, têm uma vida útil ali dentro desse espaço, né? Então, a gente tem que renovar, né, a nossa equipe com o tempo, e aí a cartilha ajuda nesse treinamento, né, do que fazer e o que não fazer, né, conceitos bem simples e rápidos, mas de como lidar com a pessoa com deficiência também. E participamos de integrações acadêmicas, dos ENACs, tudo com essas oficinas e sensibilizações, né? No museu, oferecemos em diversas situações essas oficinas, tá? E gostaria de destacar também, sei que já estou estourando o meu tempo, né, Andréia? Desculpa, mas eu vou finalizar, tá? As mediações, né, no museu, mediante agendamento, a gente oferece visitas específicas, né, para surdos, para deficientes visuais, deficiência intelectual ou com dificuldade de comunicação, com variação para o público infantil e idoso, né? Tem roteiros diferenciados com recursos acessíveis e específicos para cada um desses itens. E trago aqui a imagem, à direita do slide, uma mediadora, segurando os fósseis de molusco para que 3 crianças possam tocá-lo. Né? Então, como eu falei, assim, tem parte do acervo pode ser tocada por todos os visitantes. Trago outras imagens aqui, só apenas para ilustrar isso, né? Porque é bom demais ver criança no museu, criança feliz interagindo com o acervo, melhor ainda.
Então, trago aqui à esquerda 2 fotos de mediações com crianças. Na primeira, a mediadora está em pé, observando 6 crianças tocarem os fósseis de moluscos. E na segunda, há 2 mediadores explicando o que é o monstro da Amazônia para um grupo de crianças, enquanto as mesmas tocam a reprodução desse fóssil que tem uma arcada dentária enorme, assim, cabe um ser humano lá dentro dessa arcada, né? O Purosaurus brasiliensis, ele foi o maior jacaré que já existiu. E mais 2 fotos também relacionando, né, com uma criança sentada pintando um desenho de dinossauro, que foi fornecido pelo museu, e na segunda, o idoso observando as ruínas dos capitéis das igrejas. A gente não é pessoa com deficiência, né? A gente sabe disso, mas a gente tem buscado também dar uma atenção especial ao público idoso, né? E a gente já fez algumas modificações, espalhamos alguns puffs, locais de descanso pelo circuito, para oferecer também uma mediação um pouco diferenciada para esse público também. E o Daniel aqui, mais uma vez, na frente de uma imagem que nós temos da Luzia, né? É uma reprodução digital da Luzia, com os alunos em volta, e o Daniel sinalizando, né? Interessante que quando a gente começou a fazer essa mediação, ou trabalhar, tinha... Eu sei, André, eu sei que eu estou estourando, eu sei. 2 minutinhos. Mas achei interessante essa experiência nossa, porque tinha o bolsista de geologia que trazia os conteúdos e o Daniel fazia a tradução do que outra pessoa falava. E a gente percebia que não estava muito legal. Depois a gente sempre faz uma avaliação com o próprio grupo, que foi bom, que não foi, deixando as pessoas bem à vontade para falarem, né? E a gente começou a perceber, o Daniel começou, sendo aluno do curso de Letras Libras, começou a estudar geologia para poder fazer. Então, ele não é só intérprete, ele é o mediador do Museu da Geodiversidade. Viu? Finalizando, gente. Enfim, a gente sabe que com essa nossa breve experiência, a gente aprendeu a compreender a acessibilidade e a inclusão como processos e necessárias em todas as etapas de um projeto, no planejamento, na execução e na avaliação. É inaceitável a gente pensar a acessibilidade apenas como uma adaptação para atendimento à legislação, porque está na lei e a gente tem que fazer. Mas, enfim, essa não é uma tarefa fácil, mas pode ser o caminho para contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária. Também não posso finalizar sem agradecer um monte de gente, porque eu nem destaquei muito a apresentação, destaquei o trabalho dos alunos, mas sem as parcerias que a gente tem dentro da própria universidade, a gente não conseguiria executar também muitas dessas ações. Então, eu deixo aqui meu agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão, à Diretoria de Acessibilidade, ao Lab 3D, ao LAMO, da FAO, à Tecnoassist, da NCE, ao curso de especialização em acessibilidade cultural, ao Departamento de Terapia Ocupacional, ao Instituto de Educação de Surdos, ao Projeto Surdos, ao Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, ao Sistema de Museus e Acervos, Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural do UFRJ. Muito obrigada, desculpa a correria no final, mas eu não poderia deixar de agradecer a todas essas pessoas, tá? Desculpa, Andréia, mil perdões. Não, eu que peço desculpas, mas eu tenho que fazer o papel chato de ficar cortando as pessoas. Adorei te conhecer e escutar o teu trabalho. Muito obrigada por compartilhar conosco essa experiência da UFRJ, né? O papel da rede de museus aqui é muito semelhante ao papel do fórum que tu faz parte aí na UFRJ, só que a gente não concentra o acervo edificado da universidade, que é enorme. A gente tem muitos prédios tombados pelo IFAM, muitos são sedes dos museus também, da universidade, mas isso ficou com uma outra pró-reitoria. A rede de museus está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
Uhum. E o primeiro museu da UFPEL, o primeiro que foi vinculado à Pró-Reitoria, foi o MAU, que é o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, mas hoje ele faz parte, então, do Instituto de Arte, do Centro de Arte aqui. E nossos museus todos estão ligados aos seus institutos, às faculdades ou aos centros, né? Que a gente continua ainda utilizando tanto as faculdades e a gente não adotou o sistema de centros como em algumas universidades federais já ocorreu. Então, a gente tem tanto faculdades, institutos e os centros. A UFPEL é bem diversificada. Foi ótimo te conhecer e adorei, assim. Então, a gente tem várias perguntas. A Desirê fica me mandando WhatsApp, para eu não esquecer de falar tal coisa. Só para informar que a palestra da Patrícia Dornelles, que foi interrompida ontem por problemas técnicos, que a gente perdeu a conexão, vai ser amanhã, transmitida amanhã, dia 28, quinta-feira, às 14 horas, tá? Então, ela vai falar sobre o curso de especialização em acessibilidade cultural, que ontem, pela transmissão, acabou não acontecendo. Então, eu já dei spoiler aqui. Tá. Então, ela chegou a começar, mas caiu a nossa conexão do sistema da UFPEL, e quando a gente retornou, foi melhor transferir. Então, queria muito te agradecer, mas está chegando muitas perguntas aqui. Eu vou ler algumas que estão no nosso Facebook, tá? Deixa eu voltar, que são várias janelinhas aqui. A Renata dos Passos, que está nos assistindo pelo Facebook, ela pede para te informar o título da dissertação, da tua dissertação, por favor. Da minha? A tua. Eu tenho um TCC da especialização, mas tanto no mestrado como no doutorado eu trabalhei com outra temática. Tá. Acredito que seja o TCC que eu falei, que eu fiz o diagnóstico, né, que ela queira. Talvez tu coloque no nosso chat e a Desirê transcreve para ela lá no Facebook o título. Tá? Eu posso botar no chat e posso disponibilizar também, tá meu e-mail aqui, tá, Renata? Você pode me mandar um e-mail que eu respondo, por favor. E aí, quem quiser também, não só a Renata, eu posso enviar o TCC. Era para estar online, mas a gente teve um problema no site e eu sei que não está. Mas aí, melhor que isso, me escreve que além de dar o nome, eu já envio direto. Tá, legal. O Diego da Rocha Conceição, também pelo Facebook. Nos casos de piso, acessibilidade, pensaram em ter alguma equipe, uma pessoa com deficiência? Digo isso porque vejo muito material produzido sem a devida consultoria, se tornando assim ineficaz. Diego, nós desejamos muito, 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 muito ter uma pessoa com deficiência na equipe, mas isso ainda não foi possível. Não conseguimos ainda um servidor, né? E nem bolsista a gente conseguiu. E também, infelizmente, não temos o recurso para contratar um consultor mesmo oficial. A gente deseja muito, a gente sabe disso, que a gente quer, a gente almeja muito isso, mas a gente ainda não conseguiu. Mas a gente faz os testes e está sempre consultando as pessoas com deficiência, né? Seja da universidade, ou seja, parceiros nossos, né? Estamos sempre atrás de alguém para conseguir. E durante o processo, a gente não espera acabar para avaliar, né? Durante o processo, a gente. Mas, infelizmente, de forma oficial, integrando a equipe, a gente ainda não conseguiu. Tem uma outra pergunta do Facebook, do Leandro Pereira, que é nosso aluno da UFPEL, aluno do PPG também, Memória Social e Patrimônio Cultural, que é deficiente visual. Então, ele pergunta: os mediadores fazem audiodescrição para os visitantes com deficiência visual ou tem algum audiodescritor? Ou alguém responsável para fazer isso, essa locução? Aí, uma outra pergunta. A cartilha que norteia como os mediadores devem agir no atendimento ao público inclui essas informações, sobre como escrever o acervo. Tem outra janelinha aqui, deixa eu abrir. Essa capacitação é individual ou em grupo para os mediadores? Nós fazemos essa mediação uma vez por ano, os bolsistas, ou duas vezes por ano, né, cada semestre. Os bolsistas passam, e essa é uma função mais do educativo, tá? Eu sou da museologia, mas nós trabalhamos em conjunto, mas só para entender e não esquecer aqui de prestigiar também o educativo, Márcia Eveline, né? Estamos aqui, temos que prestigiá-las também.
mas esse treinamento é feito para vários aspectos, inclusive para acessibilidade. Até no final do ano passado, o Leonardo, do Museu Histórico Nacional, teve com a gente também, dando várias dicas, e a gente faz isso constantemente. Esse treinamento ele é coletivo, e sempre que a gente vai receber uma visita, essa visita está agendada, a gente reforça esses aspectos com a equipe. É claro que tem 2 problemas aí, né, que eu acho que atrapalham um pouco o nosso trabalho. Um é que a gente não recebe tanta pessoa com deficiência quanto gostaríamos, ou seja, as visitas são mais esporádicas, a gente tem que atuar muito ainda na formação desse público, para ir no museu. Talvez a localização do museu, o fato do museu não abrir finais de semana, influenciem, né, a gente ter poucas pessoas com deficiência visitando o espaço. E outra questão é que os bolsistas, eles têm uma rotatividade, como eu falei com vocês. Então, esse treinamento ele tem sempre que estar acontecendo para ajudar, né? Infelizmente, não temos um audiodescritor, né, disponível, mas a gente vai buscando sempre atuar e capacitá-los como no processo. Não sei se eu respondi todas as questões aí, que eram várias, mas qualquer coisa é só perguntar mais uma vez. Agora no chat temos a Liliane Tavares, não sei se tu quer acompanhar, ou queres que eu faça a leitura? Vamos lá, deixa eu só subir aqui. A Liliana, tá. A Liliana, olá, gostei muito do raciocínio de camadas de acessibilidade, fiquei curiosa com como funciona o aplicativo. Vocês criaram exclusivamente para o museu? Ou é algum aplicativo que adaptaram? Serve para visita em grupo ou seria apenas para visitas individuais? Funciona bem? Os visitantes podem baixar ou fica restrito ao dispositivo? Encantada com a sua apresentação. Oi, Liliana, obrigada. Olha, foi espontâneo aqui, o Camadas de Acessibilidade surgiu agora aqui na apresentação. A gente criou, um aplicativo que a gente está criando em parceria com um laboratório aqui da UFRJ, que é o Lab 3D, e ele foi fruto também da dissertação da Priscila Gonçalves Barbosa. Vou ficar devendo o título também, gente, não sou boa com títulos, mas, mais uma vez, quem quiser o trabalho dela, a dissertação, me escreve, que eu coloco em contato com a Priscila. Foi um trabalho muito bacana que ela desenvolveu com o nosso apoio. Quer dizer, nosso apoio, o aplicativo, né? A dissertação é dela. Então, a gente criou exclusivamente para o museu. Ele não funciona muito para visita em grupo. Para visita em grupo, eu recomendo a visita mediada, né? O aplicativo, acho que ele supre um público espontâneo, né? Você chegou lá no museu para ter direito a ter mais informações, você usa esse aplicativo. E ainda não dá para baixar, ele é só um protótipo, e tem uma série de recomendações que a gente tem que seguir para colocar ele nesses aplicativos, nessas lojas, né, de aplicativos. Então, ainda está bem longe desse momento ainda, né? A gente espera vir tempos melhores aí para a gente conseguir captar recursos através de algum edital para conseguir dar continuidade para nesse projeto. Ele tem funcionado bem, tá? São várias questões aqui, ele funciona bem. A gente sentiu essa dificuldade quando a gente fez os testes, que os resultados estão na dissertação da Priscila. Algumas coisas ela mesma já alterou, que a gente viu que não funcionou, e outras a gente reparou que era por conta dessa dificuldade de familiaridade mesmo, em relacionar o intérprete com a realidade aumentada, né? Então, isso ainda não é muito utilizado. Você olhar um intérprete e enquadrar a câmera na mesma, para ver o acervo também, né? Que essa era uma preocupação nossa, a gente não queria olhando para 2 coisas ao mesmo tempo, que não dá certo, né? Tem mais abaixo a pergunta da Márcia Gonçalves. Os roteiros de audiodescrição, os conteúdos produzidos por vocês referentes aos acervos do museu e demais recursos de acessibilidade são submetidos à apreciação e discussão de um consultor com deficiência visual externo à equipe. Para sua validação e colocá-lo à disposição dos visitantes, agradeço por ter compartilhado conosco o seu trabalho e os seus desafios. Abraços.
Oi, Márcia, obrigada pela sua pergunta. Esses conteúdos, eles foram produzidos primeiramente no âmbito da especialização em que houve a consultoria agora eu só não vou conseguir te dizer quem que foi da segunda turma, mas normalmente tem pessoas com deficiências na própria turma, né? Os nossos colegas, a gente se ajuda mutuamente. Por exemplo, nessa terceira turma teve o Felipe Monteiro, mas enfim, não foi ele que participou desse processo. Agora, a gente ainda está em processo, como eu disse, né, numa nova revisão, e com certeza a gente vai, quando a gente achar que a gente conseguiu complementar, não é finalizar, mas colocar as informações, porque, como eu disse, houve inserções no circuito dispositivo, então ele não está completo nesse sentido. Nós vamos colocar lá a apreciação, e não só a apreciação, mas para construir conosco, finalizar antes de gravar, porque realmente ainda é um roteiro mesmo, né? A gente não está disponibilizando, ele está longe de estar finalizado, tá? Depois tem uma mensagem, vários coraçõezinhos e parabéns, Aline, Ana Paula, linda, Felipe, ó, só colaborador, só tem gente boa aqui, só gente... A Desirê está te mandando parabéns também, né? Nossa PO honoris causa. E o Edu se pergunta se o curso de acessibilidade cultural é ofertado em EAD. Olha, você, Edulce, obrigada pela pergunta. Acho que ele está até offline, né? Está aqui offline do lado. Mas depois você vier aí na gravação, a Patrícia, essa é uma pergunta para a Patrícia, amanhã. Vai ser amanhã? Vai ser amanhã. Para a Patrícia. Eu posso te adiantar que já teve um curso aí na URGS, né? A Desirê, não sei se está por dentro disso também, um curso relacionado à acessibilidade cultural, coordenado pelo Eduardo, e há, sim, a ideia de transformar em EAD, mas por enquanto não é, tá? Existem várias ideias, inclusive nível de pós-graduação, mestrado, mas não sei se é spoiler demais e se eu já estou falando demais, mas você pode perguntar isso para a Patrícia amanhã, que ela é a pessoa certa. Só para complementar, então, rapidinho, vou me meter aqui na Vai, situação. dona da sala! Não, só para que a Aline comentou do curso que teve EAD, foi em 2015, que foi uma parceria da URGS com o curso de especialização da UFRJ, né, da acessibilidade cultural, que os tutores do curso eram os alunos do curso de especialização. Então, foi uma turma que aconteceu em 2015, mas não teve depois um segundo momento. Mas aí, com certeza, é uma pergunta para fazer para a Patrícia amanhã. Parece que tem coisas acontecendo por aí. Vamos ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos. Eu vou fazer essa última pergunta do Facebook e a gente encerra, porque a gente tem atividades às 18 horas, assim, todo mundo dá tempo de tomar um cafezinho, ir no banheiro, para retornar às 18 horas, tá? Então, assim, o museu da Cris Vale, o museu possui programa de capacitação para o público interno quanto à acessibilidade atitudinal, e quais as ações para a sensibilização de todas nessa temática? Já tinha falado. Não está no chat, está no Facebook. Estava procurando. Não, nós fazemos a formação da equipe, principalmente para acessibilidade atitudinal, através até esses cursos que eu mostrei, sensibilizações. Eu falei muito rápido, desculpa, era por causa do tempo. Eu sempre fico na dúvida do que colocar e o que falar, acabo não conseguindo explicar direito, mas até eles foram originados pensando na nossa equipe primeiro. Então, nós temos cursos de capacitação voltados para a equipe, que depois nós abrimos para o público, já que a gente estava capacitando a equipe, já tinha todo um material formado, a gente levou isso também para fora do museu, até fora da própria FRJ. Mas, sim, nós fazemos essa capacitação, sim, com a nossa equipe. Então, tá, eu agradeço muito, assim, eu adorei a fala,
Foi uma tarde bem agradável, né? E passa voando, a gente não... quando a gente está envolvido com o tema, as coisas passam voando, a gente não se dá conta do tempo, né? E tem que fazer esse papel ruim aqui de ficar cortando e vamos encerrando, então, a nossa fala, né? A nossa tarde. E lembrando que às 18 horas a gente tem a palestra da Patrícia Vieira, da Universidade Federal do Ceará, e tradução audiovisual acessível. Legendagem para surdos e ensurdecidos. Agora me atrapalhei. Então, eu coloquei também o link de presença para quem quiser contabilizar a presença na palestra da Aline. E botar um link agora na Paula Campos, fiz o curso online da URGS e gostei. Aí tá, ela colocou o link do curso para quem quiser acessar. Muito obrigada, Aline, por ter compartilhado conosco essa tarde, né? Seja sempre bem-vinda ao FIPEL, estamos aqui para formar essas parcerias. A Desirê, nossa dona da sala, sempre articulando, né, com o pessoal. Não sei se a Desirê quer abrir o microfone para se despedir também. E agradecer a nossas intérpretes, a Juliana e a Mônica, que estão sempre conosco, né, durante essa semana, e foi um prazer estar com vocês. Desirê, pode falar? O pessoal me ouve? Sim. Baixinho, né? Ele tá, porque eu tô com 2 computadores aqui, né, para poder fazer a transmissão via Facebook. Só agradecer mais uma vez, então. Tá dando microfonia. Desirê? Deixa eu então agradecer também, mais uma vez, ao FIPEL e a vocês. Você, Andréia, a Desirê, pela oportunidade. Desculpa ter falado um pouco rápido, gente. O que ficou assim, se vocês quiserem depois me escrever, podem me escrever que eu passo trabalhos, esses trabalhos que eu comentei, e respondo as questões. É sempre bom compartilhar mais, né, essas trocas sobre acessibilidade. E, não, nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês estarem conosco essa semana toda. E lembrando que a palestra foi gravada, ela vai ficar disponível no Facebook e também na página da Rede de Museus da UFPEL, para depois, quem quiser acessar e conhecer um pouco do nosso trabalho na rede também. Está disponível lá a partir de amanhã. Tá bem? Já podem ir lá olhar que está lá. A Desirê está fazendo esse compartilhamento, se virando nos 30. Então, tá, gente, vamos dar por encerrado hoje, né? A Desirê vai encerrar a gravação e até às 18 horas, então, com a fala da Patrícia, da Universidade Federal do Ceará.